Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E peço a você que se você gosta deste canal, gosta de assistir os vídeos do canal, peço que você ajude o canal compartilhando os vídeos, dando o joinha, comentando aí nos comentários, compartilhando, que assim você ajuda o canal, ok? Ajuda o canal a se propagar, a crescer, a ter mais relevância aí no YouTube, tá? Então, o assunto de hoje é certo eu afirmar, assim como muitas pessoas afirmam, que existem duas igrejas católicas, a igreja falsa e a igreja verdadeira, né? Bom, de uma maneira simbólica, sim, mas não de uma maneira literal, tá? Não tem duas igrejas literalmente, existe somente a igreja católica, apostólica, romana. Não existe duas igrejas, tá? De uma maneira simbólica, sim. De maneira ideológica, sim, existe, tá? Mas não de uma maneira literal. Só existe a Igreja de Cristo, uma igreja, a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Eu vou fazer aqui uma história, uma pequena história, para você poder entender, tentar ser assim didático, uma coisa simples, para vocês tentarem entender o que está acontecendo, que sempre houve, não é só de agora, ok? Bom, uma empresa, imagine uma empresa, uma multinacional, uma empresa onde tem muitos funcionários e a empresa tem suas regras. A empresa lá ela tem as suas regras, a sua filosofia, o seu jeito, né, de ser, as ideologias da empresa, o que a empresa quer para tal coisa, como que vai funcionar a empresa. A empresa tem as suas regras, as suas leis, né? E tem muitos funcionários. Aí desses funcionários tem gerentes, tem encarregados, né, que vão supervisionar os outros, né? Tem aqueles lá que são os funcionários mais baixos, que na linha de produção, existem outros que conseguem se promover e viram pessoas que estão supervisores, pessoas que estão aí acompanhando, mas todos eles, sem exceção, vão seguir as regras. Às vezes não, tá? Mas todos pertencem à mesma empresa. É a mesma empresa, não tem duas empresas. Recebe o salário da mesma empresa. Só que aí, o que acontece? Em uma empresa, a empresa tem filiais, e aí tem locais que as pessoas não querem seguir as regras. Olha, a empresa fala isso, ó, você tem que fazer isso, porque a empresa tem que fazer esse produto padrão aqui, tem que fazer dessa forma que vocês têm que trabalhar. Só que chega lá, às vezes o supervisor vai lá dar uma olhada, chega lá alguém que vai ver como é que estão as coisas, fala, não, você está fazendo errado isso aqui. Aí a pessoa questiona, não, a empresa que está errada, vocês que estão fazendo errado, eu estou fazendo certo, vocês não concordam com a doutrina da empresa, da forma que a empresa quer, né, da ideologia, da forma que a empresa quer trabalhar, das regras da empresa. E muitas vezes a empresa manda embora, ou então conversa, mas é a mesma empresa, mas muitos não aceitam as regras da empresa e criticam a empresa. Aí, imagine você é dono de uma empresa, aí você percebe que tem gente fazendo canal no YouTube mostrando a sua empresa, falando os erros da sua empresa, que olha só, essa empresa é desse jeito, eu não gosto dessa empresa, essa empresa tem pessoas assim, o supervisor dessa empresa aqui fez isso aqui, ele quer bancar o certinho, mas ele fez isso. Então imagine isso, você é dono de uma empresa e você vê os seus funcionários, tanto o pessoal da linha de produção como o pessoal de escritório, RH, o pessoal um cargo mais acima, gerentes, supervisores, brigando entre si. Imagine, qual é a sua cabeça, como é que você vai estar? Então, não tem duas empresas, mas parece que tem muitas empresas dentro de uma só. Acontece isso com a Igreja Católica. A Igreja Católica é enorme, tem muita gente, tem muitos padres, muitos bispos, né? O Papa coordena, mas não tem o controle de todo mundo. Você vê a Igreja da Alemanha como está. Então aí tem aquela questão de dialogar, porque a Igreja Católica ela tem o diálogo, né? O Papa é um chefe de Estado também.
Ele não é somente o líder da Igreja Católica, mas também um chefe de Estado. E tem que manter um diálogo, que nem está querendo manter o diálogo ali para tentar trazer a paz lá entre a Rússia e a Ucrânia. Sei que muitas pessoas não gostam do Papa, falam isso, falam aquilo. Eu não vou entrar nesta conversa. Eu estou falando apenas que as pessoas têm uma ideia muitas vezes errada. Muitos youtubers distorcem o que realmente está acontecendo. Uma coisa que sempre aconteceu. Existem ideologias diferentes, infelizmente acontece, de pessoas politizarem a igreja, politizarem o evangelho. Então muitos padres seguem a política em vez de seguir a Jesus Cristo, as suas ideologias, ok? Então dá a impressão que tem duas ou até mais igrejas dentro da mesma igreja católica apostólica romana, porque ela é enorme, tem milhões de católicos. Então existem padres que não querem seguir as regras, não querem seguir a obediência à igreja de sempre, tá? Estou falando obediência somente ao Papa, obediência à igreja, à doutrina da igreja. Vê como está na Alemanha, mas não é diferente em outros lugares do mundo. Aqui no Brasil as pessoas fizeram aquela campanha da fraternidade do ano passado, falando uma porção de coisa, e aí você vê que ficou exposto essa divisão, essa briga, ficou muito exposta, essa briga interna do clero, através da campanha da fraternidade, né? Que alguns aceitaram ter, outros não. Então existe uma briga interna dos liberais, daqueles que querem modernizar a igreja, e daqueles que querem permanecer a igreja tradicional, permanecer a igreja de sempre, de 2000 anos. Então essa briga aí gera grupos dentro da igreja, as panelinhas, né, que nem empresa tem as suas panelinhas, tem lá o pessoal sede vacantista, tem um pessoal que acredita na igreja até o Concílio Vaticano II, tem pessoas que acreditam na igreja até o Papa Bento XVI. Então vira uma salada de frutas. Mas na realidade é a mesma igreja católica, apostólica, romana. Aí cada um tem a sua ideologia, a sua forma de ver as coisas, mas não é bem assim. Muitas vezes as pessoas seguem o bonde, né? Ouvem as coisas e vão fazendo vídeo na internet. Eu já errei muitas vezes. Eu já errei nesse sentido de julgar o Papa, por exemplo. Eu não demonizo o Papa. Hoje eu prefiro ficar na prudência, ser prudente, tá? Não ficar julgando coisas que eu não sei. Tem pessoas que nunca falaram com o Bento XVI para perguntar para ele: olha, você realmente foi expulso da igreja? Te forçaram a sair, né? Muitas pessoas não chegaram no Papa Francisco, nunca conversaram com o Papa Francisco para saber o que aconteceu. Você está na máfia tal. Eu sei exatamente que isso é certeza, tem grupos diferentes na igreja. Os progressistas, os liberais, os tradicionais, tem tudo isso. É igual política, infelizmente. Tem aqueles que querem ir para o lado mais científico, o lado mais progressista, né? Temos aí a igreja que é preterista, tem os preteristas também, que muitos, né, que também eu não concordo muito com o preterismo, que certo é lógico, tem coisas que eu concordo também no preterismo, eu tenho pesquisado os preteristas, só que no final acaba muitos, os mais ferrenhos, acaba tratando como tudo fosse apenas algo que já aconteceu ou algo que é só para interpretar, e acabam não acreditando até que Jesus vai voltar, né? Como a igreja acredita que Jesus vai voltar, vai ter uma segunda vinda. Mas tem muitos preteristas, não todos, tá? Porque também tem muitos tipos, os mais ferrenhos, né? Os mais liberais também, mas muitos acreditam que nem Jesus vai voltar mais, que tudo já se completou. No ano 70 depois de Cristo, por exemplo, já se completou a profecia do fim dos tempos lá, segundo eu tenho pesquisado. Então, tudo é a mesma igreja católica apostólica romana. Só que os fiéis geram uma confusão. Tá? Gera uma confusão, e também os líderes também ajudam a seguir essa confusão, porque alguns têm uma ideologia. Por isso que é importante seguir a fé católica, né? Seguir a igreja,
seguir a doutrina da igreja, o evangelho, não seguir suas próprias ideologias, porque senão você vira protestante. O protestante, ele interpreta a Bíblia do jeito dele, tá? Uma livre interpretação. Aí acaba acontecendo muitas coisas erradas. E a Igreja Católica muitas vezes faz isso. Não a igreja, mas muitas pessoas, até padres, bispos e leigos, sua própria interpretação das coisas. Não seguem, não estudam a doutrina, ou estudam e interpretam de uma maneira, da maneira deles, tá? E acabam pregando coisas que não são exatamente verdade. Aí vira sofisma, né? O sofisma é uma história verdadeira, mas só que dentro dela tem coisas falsas. Às vezes não é por culpa da pessoa. A pessoa acredita que tudo aquilo é verdade, mas ela fala a verdade, mas dentro dessa verdade tem algumas partes que são mentira, que não é verdade, que é um equívoco, né? Então, tudo isso é o que está acontecendo hoje, mas já tem desde sempre. Sempre teve confusão, até entre os apóstolos teve confusões, incoerências entre eles, discussões entre eles. São Pedro e São Paulo já discutiram muito, né? É só você ver na Bíblia, né? Então sempre teve discussões sobre doutrina, sobre o que acreditar, o que não acreditar, o que é certo, o que é errado, mas temos que clamar ao Espírito Santo para que sempre se entre num consenso, sempre se entre na verdade, se aproximar cada vez mais da verdade, do que é a verdade. Por isso que hoje eu estou mais na minha, não demonizo ninguém, não fico afirmando nada, apesar de ter as minhas convicções, o que eu acredito, mas coisas que eu não posso provar, eu não falo, tá? Porque mais cedo ou mais tarde, se o que eu falar, mesmo eu acreditando que possa ser verdade, mas lá na frente a verdade chega. Aí eu vou ver, errei, né? Mas aí cabe a gente pedir desculpas e se retratar, tá? Como eu já errei muitas vezes, referente a pensamentos assim, né? Pensamentos sobre o fim dos tempos, que a gente costuma errar muito. Porque basta acontecer guerras, basta acontecer alguma coisa, doenças, a gente começa a imaginar que é o fim dos tempos. A gente tem que se preparar todos os dias para a volta de Jesus ou para a nossa própria morte, né? Porque a gente tem que estar sempre preparado para tudo. Mas não ficar imaginando que tudo, porque, por exemplo, a guerra lá da Ucrânia e da Rússia, daqui a um tempo, pela graça de Deus, vai acabar a guerra. Aí muitas pessoas falam que ali o mundo iria acabar, ia ter a guerra e tal, e não tem nada. Tivemos aí a pandemia. Falou que muitas pessoas falavam que as igrejas não iam mais abrir, mas estão abertas. Estamos na quaresma e as igrejas estão abertas, né? As pessoas falavam que não ia mais abrir, que não ia ter mais sexta-feira santa, que não ia ter mais semana santa, não ia ter mais nada. Está aí. E eu cometi o erro também de comentar sobre essas coisas. Até peço perdão aqui. Porque chega, se você está vivo, né, você vai vendo e as coisas vão acontecendo. E se as coisas que são verdade, elas permanecem verdadeiras. Mas se tiver sofismas, interpretações pessoais, acaba aparecendo também. Mas só com o tempo. Com o tempo que você vai percebendo que você estava enganado, que não era aquilo que você imaginava. Então é isso, meus irmãos. Vamos ser prudentes. Qualquer história que vocês ouvirem, seja prudente. Guarde aquilo que é bom e o que é mal descarte, como diz o apóstolo Paulo. Mas não propague coisas que você não tem certeza. Tá? Se resguarde, se resguarde. Se resguarde para depois você não se enganar e mergulhar numa bola de neve, né? Mergulhar numa história que parecia verdade, mas não era. Então é isso, meus irmãos, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.